Quem conta uns contos soma um... Não, quem aumenta contos... O conto soma o ponto... Tá, quem conta um conto aumenta um ponto, não é não? Isso mesmo. Essa é uma frase muito utilizada pelos contadores de histórias e o Cidade da Arte está começando agora e a gente vai conhecer uma contadora de histórias profissional aqui de Chapecó. Mas, como sempre, antes da nossa entrevistada, vamos a conhecer um pouquinho mais dessa arte. Espia aí. Contar histórias é uma atividade que ocupa a imaginação humana há milhares de anos. Gente de todos os lugares conta histórias para divertir, ensinar, relembrar ou apenas passar o tempo. As histórias de hoje são também escritas em livros, representadas em filmes, em programas de televisão, teatro e em quadrinhos. Mesmo assim, todos os povos do mundo mantêm a tradição de contar histórias oralmente. Antes da invenção da escrita, o ato de contar histórias era o jeito mais importante de passar uma informação adiante. Tudo que uma cultura necessitava preservar, suas crenças, sua história e suas tradições, tinha de ser contado oralmente. Em algumas culturas, todos podiam passar as histórias adiante. Em outras, somente os contadores de histórias especiais tinham essa tarefa tão importante. Os melhores contadores de histórias tinham que ter ótima memória. Eles arranjavam maneiras de contar suas narrativas de um jeito bem interessante, através de melodias, ritmos, objetos e rimas. Isso ajudava a reforçar a ideia de que as pessoas deveriam ouvir suas histórias e lembrar-se delas. Como sempre, antes de a gente já conhecer um pouquinho da arte, agora vamos conhecer um pouquinho da nossa entrevistada. Tá bom? Tá. Josiane. É um ping-pong, tá? Pergunta rápida, resposta rápida. Ai, que medo. Tá bom? Não, fica com medo. Uma música. Uma música? Você nunca vai saber o que é o blues. Tá bom, se você acha. Dia ou noite? Noite. Praia ou cachoeira? Cachoeira. Um ídolo, assim, uma admiração. Um ídolo? Regina Machado. Um lugar. Um lugar. A Maloca. Um filme. O Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Uma mania. Uma mania? Cara. Essa é uma mania assim, que, né? Ok, uma mania. Deve ser falar isso muito. O que te irrita? Ping-pong. Um defeito. Eu sou desorganizada. Uma qualidade. Eu sou bem... Tento ser perfeccionista, assim. O que você valoriza numa pessoa? Eu acho que é a sinceridade, assim, a verdade, né, da pessoa. Ok, uma habilidade assim muito louca, fantástica que você gostaria de ter, assim, tipo super-herói, se fosse, que poder você gostaria de ter? Habilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Opa, a gente viu uma semana de voar, todo mundo quer voar, você não, que bom. Senão vai ser muita gente voando, não vai dar certo. O lema da sua vida? O lema, nossa, que difícil isso. Eu acho que... um princípio, uma, né? Sei. Encontrar com a maior quantidade de pessoas possível através do meu trabalho, assim. As pessoas. Ah, que legal. Ótimo, ping-pong. Vamos para a entrevista daqui a pouquinho. Continuamos por aqui. Assim. Agora pronto, agora você eu tô encolhida aqui no canto, tô assim com as pernas.
Vamos começar. Voltamos então com Cidade da Arte. Agora a gente está aqui com a Josiane. Já que ela gosta de pessoas, a gente está oferecendo para ela bastante calor humano. Não sei se vocês podem notar. Oi, gente. Josi, você é contadora de histórias. Eu queria que você tentasse lembrar qual foi o teu primeiro contato com as histórias, assim, lá na infância. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu me lembro sempre de uma professora que eu tive que contava sempre uma história, contava sempre a mesma história. Ela contava sempre a história de como Moisés abriu o mar. Foi Moisés? Abriu o mar para o povo passar, né? E era... Eu não sei porquê, mas isso me marcou muito, assim, porque a professora, ela contava essa história sempre que a gente fazia alguma coisa, sei lá, terminava de fazer a tarefa lá na aula e tal, ou se comportava e tal. Então era como se fosse, era meio que uma coisa assim, então eu vou dar como se fosse um presente, sabe? Então isso me marcou muito, assim, porque a gente não precisava fazer nada com aquela história, né? Guardava tudo que tinha, não precisava anotar, não precisava fazer nada, e ela contava essa história. Então essa é uma memória que eu tenho de infância de alguém contando histórias, né? Acho que na escola foi o... Te marcou. E como surgiu a tua vontade de se tornar uma contadora de história? Aí nos conta como foi assim, a tua trajetória com isso. Eu acho que foi um processo, assim, eu comecei ainda criança fazendo teatro, né? E aí eu tive uma professora de teatro, que era a Maria Teresa Piccoli, que era contadora de histórias. Então ela dava aula de teatro, mas contava histórias para nós na oficina de teatro. E depois, quando eu fiquei maior, enfim, passei algum tempo trabalhando com ela, ela me convidou para contar histórias junto com ela. Então foi aí, eu acho que... E aí eu também fui cursar letras, e aí nas letras a gente tinha muito essa coisa da contação de histórias como mediação de leitura. Então eu acho que uma coisa foi levando a outra, sabe? Assim, foi um processo de... Foram várias oportunidades que foram surgindo e que o negócio foi se encaminhando, e quando eu vi, olha, agora, né, tô nessa. Tô contando história. Tô contando o caos, né? Nessa... Você tem algum livro que tu tenha, enfim, lido? Lembra o primeiro livro que você leu? Algum livro que te marcou? Eu acho que na infância, assim, eu lembro de um livro que era muito disputado, assim, quando eu estava na pré-escola, assim, que era A Casa Sonolenta. Conheço. A gente, nossa, eu lembro assim que o livro estava estoporado, assim, ele estava... E a gente, quando a professora dizia que a gente ia para a biblioteca, assim, ia todo mundo e agarrava naquele livro, todo mundo queria aquele livro. Então A Casa Sonolenta foi um que eu me lembro que eu não sabia nem ler ainda, mas eu contava a história porque eu já tinha decorado, né? Então era um livro que eu gostava muito. E depois, quando eu fiquei na adolescência, assim, eu comecei a ler histórias de mistério, assim. Então eu li um livro que, nossa, eu acho que eu li umas 10 vezes, eu levei esse livro para casa, que é Terror às Pampas. Fica a dica para quem gosta. Eu não lembro o nome do autor. Inclusive no teu trabalho tem a morte, né? Que conta a história. Tem muito disso. Eu gosto muito desse imaginário de terror, das histórias de medo, suspense. E tal. E pode ser, né, que desde de muito cedo essas histórias já estavam me influenciando, me incomodando, e eu queria ler de novo, queria sentir aquele medo, queria aquela... E aí quando eu comecei a contar histórias, eu também comecei a sentir uma vontade de contar essas histórias. Eu acho que como eu gostava muito, eu imaginar, né? Eu penso provocar isso, né? Talvez as pessoas... Provocar também medo nas pessoas também, que legal! Tocar o terror, né? Tocar o terror, né? E assim a Conta Causos, quando nasce? A Conta Causos surgiu em 2010, né? Que era... eu já contava histórias antes, mas acho que foi uma maneira assim de formalizar o trabalho, né? Eu tinha o trabalho da Josiane, contadora de histórias e tal, mas fazia de vez em quando, e quando o pessoal convidava, chamava, eu ia, contava histórias e tal. Mas aí em 2010, quando surgiu a oportunidade de fazer a circulação no SESC, a circulação no estado, né? Eu resolvi que era um momento de organizar o trabalho como contadora de histórias, né? Então eu e o Lucas, né? Fundamos então a companhia Conta Causos, que era uma maneira de dar uma
uma identidade para o trabalho, né? E eu também estava finalizando o meu trabalho a primeira etapa do trabalho de pesquisa com as narrativas orais aqui na região, que foi o meu trabalho de conclusão de curso. Então isso tudo, eu fui juntando as coisas, né? Então por isso a Conta Causos, né? Porque eu tinha essa pesquisa com os causos regionais e sempre gostei muito de contar contos populares e tal. Então acho que, né? Mas em 2010 que começou a... Que se formalizou isso. Formalizou até juridicamente, né? Para poder viabilizar projetos, poder pensar nisso profissionalmente, né? Então a companhia esse ano completa 5 anos, em 2015. Parabéns. Josi, como artista e principalmente como contadora de histórias, tu sente algum tipo de preconceito em relação a essa profissão? Eu acho que causa um certo estranhamento, sabe? Assim, quando as pessoas perguntam assim, mas o que você faz? Hoje eu não consigo, de formação eu sou professora, mas eu não exerço, né? Acho que sou mais educadora, porque quando a gente está contando história, a gente, enfim, está sempre tá dentro do espaço escolar e tal, mas eu não exerço a profissão. Então quando eu digo não, eu sou contadora de histórias, surge um certo estranhamento das pessoas. Como assim? Mas o que mais que você faz? Sim. Como é que você paga as contas, né? Tipo, como... mas acho que de repente não deixa de ser uma curiosidade de como se vive dessa arte, porque como não tem tanta gente também em Chapecó que trabalha, né, nesse sentido. As pessoas no geral são meio curiosas de como que um artista vive, né? Como que ele consegue sobreviver da arte, né? Como que esse bicho... E é trabalhando bastante, né? Trabalhando muito. E aí eu acho que eu nunca senti um preconceito, assim, mas sempre acho que bem nessa, uma curiosidade, um estranhamento de como assim, né? Como assim contadora de histórias? E também é uma profissão nova, né? Que talvez nem seja reconhecida como uma profissão, né? Claro, contar histórias faz parte da história, mas como profissão... Exato, é recente, né? É recente. Então... Qual é um processo, assim, resumidamente, para você criar um espetáculo, uma contação de história? Quais são esses passos que você tem que cumprir para poder levar esse produto ao público, né? Só agregando, você costuma partir de um livro ou você vai até as pessoas, pega essa história mais de tradição oral? Qual é o teu processo? Eu acho que eu tenho dois processos, então, porque tem o trabalho de pesquisa com as narrativas orais, né, que... O ano passado eu trabalhei mais nisso, porque estava trabalhando no espetáculo Visagem, né? Então a gente foi para casa das pessoas, compilou os causos, as histórias, gravou, escreveu as histórias. Então aí deu origem a esse espetáculo que Eu tinha tacado as moscas, Josi, peraí. E eu tomei banho, gente. Mas aí tem um outro trabalho também que parte daí da literatura oral, né? Então eu costumo ler muitos contos e procurar histórias que... É um trabalho de leitura e de estralo, assim, sabe? Às vezes você lê aquela história e você diz assim, eu quero contar isso, sabe? Eu acho que eu quero que mais pessoas conheçam essa história que me encantou, que mexeu comigo, que me divertiu, que me assustou. Então acho que tem eu vou pro povo e percebo o que é que tá na boca das pessoas, o que as pessoas gostam de compartilhar, o que elas gostam de ouvir. Mas também vou para a literatura, que é para retomar esses contos que são universais, que fazem parte da tradição oral brasileira e que eu acredito que eles têm que circular, né? Então acho que... São esses caminhos, por enquanto, de repente novos ainda vão surgir também, né? Mas eu geralmente não trabalho com uma história só, porque como são contos populares, existem várias versões da mesma história. Então, para construir a história que eu vou contar, eu costumo fazer uma pesquisa, um levantamento das diferentes versões daquela história. E aí eu vou pegando aquilo que mais me encanta em cada uma delas e construo uma nova narrativa, né? Para contar no espetáculo. Olha que interessante, né? Para quem achar que é simples, não tem trabalho, tem leitura, né? Tem pesquisa. Tem intuição também, né? Para você ir selecionando. É a parte da arte que é difícil de explicar. Exatamente. Eu acho que tem em todas as vertentes. Né? Projetos atuais e futuros?
Eu estou trabalhando agora num espetáculo novo que se chama Foi Coisa de Saci. Que o Saci Pererê eu acho que é um dos personagens mais recorrentes, né, no folclore nacional, e que ele estava sempre me perseguindo, assim, e aparecia muito nos causos, inclusive aqui na região, assim, não em forma de histórias, mas em formas de relatos, né, as pessoas às vezes, porque o Saci chupa o sangue dos cavalos, e aí eu comecei eu pensei, eu acho que existe um potencial grande aí no nosso amigo Saci Pererê, que é um capetinha, né? Eu gosto muito dos capetas também. Contar histórias sobre esses personagens obscuros, né? E o Saci é um personagem, né? Tem gente que diz que ele é amigo, mas na verdade ele não é, né? Ele é o... Então eu estou trabalhando nesse espetáculo, Foi Coisa de Saci. E a gente está com esse projeto no Céu das Artes, né? Que é um projeto que foi contemplado pela Funarte, pelo Ministério da Cultura, e que prevê, então, a ocupação artística, né, durante 6 meses lá no Céu, que fica no bairro Refap. E todas as sextas-feiras eu estou fazendo um trabalho de contação de histórias lá na biblioteca, no Céu. Até quando que vai o projeto? Vai até final de julho, última semana de julho. Então, até final de julho, quem morar na Grande FAP e quiser ir assistir um teatro, uma contação de histórias, apresentações, música, dança, vai ter de tudo, né? Vai ter. A programação é quase que diária, né? Ela acontece de quarta a domingo. Então tem gratuito, né? Importante ressaltar. E vai acontecer então apresentações de teatro, música, dança, contação de histórias, mostras de cinema, literatura, né? Tá tendo um... Bom, a gente agradece então a Josiane por ter emprestado um pouco do seu tempo, aberto a sua história de vida e de profissão também. E a gente vai se despedir então, Cidade da Arte está quase terminando, né? Como sempre, temos no último bloco o quadro Hacia da Curva. Fique por aí. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Mais um pouquinho de calor humano para Josiane. Foi divertido.